Bom dia, pessoal. Hoje eu e o Gabriel vamos estar apresentando sobre o sistema de direção da roda do nariz. Vamos falar um pouco de estrutura e operação. Falando um pouco aqui sobre as aeronaves leves, elas geralmente são equipadas com um sistema simples de ligação mecânica que conectam a direção da roda com o leme de direção. As mais comuns estruturas utilizam hastes rígidas que conectam tanto o pedal quanto a porção pivotada na perna de força do nariz. Então, todo o movimento vai ser dado pelos pedais, que vai movimentar tanto o leme de direção quanto a roda. Então, se a roda virar para a direita, o leme de direção também tem que virar para a direita, por eles estarem conectados. Isso acontece em aeronaves leves. Bom, já em aeronaves pesadas, por ter uma grande massa, e a necessidade de controle da direção da roda do nariz, é utilizada uma força que normalmente é hidráulica. Então, é uma força independente. Ela comanda todo o movimento ali do movimento da roda através dessa força hidráulica. Normalmente, todas as aeronaves requerem o mesmo tipo de elemento. Então, vai ter uma variação aí de fabricante, ou de processo de fabricação, mas basicamente todas requerem os mesmos tipos de unidades e elementos. Falando um pouco desses elementos, todo o sistema de direção ele deve conter um controle na cabine, que pode ser dado por volante, manetes ou interruptores, uma conexão mecânica, elétrica ou hidráulica para transmissão de movimentos, uma unidade de controle, a qual usualmente é uma válvula de controle também, uma fonte de força, na qual a maioria das vezes é hidráulico, como eu já disse anteriormente, uma tubulações para transportar o fluido para toda a parte do sistema, um ou mais cilindros direcionais, geralmente são dois cilindros ali, um para atuar virando a roda para a direita, outro atuando para a esquerda. Um conjunto de pressurização para manter o fluido em cada cilindro direcional. Mecanismos de neutralização também são incluídos nesse sistema. Sobre esse assunto, o Gabriel vai estar falando mais à frente. Válvulas de segurança que servem para permitir que as rodas passam a se movimentar em caso de falha do sistema ou qualquer tipo de problema. Então, vai ter essa válvula de segurança. Bom, aqui falando um pouco sobre a operação do nariz, eu vou estar usando ainda essa imagem para poder comentar. Bom, como que funciona essa operação? O volante de comando da direção da roda do nariz é conectado através de um eixo com uma polia localizada no pedestal. Então, não sei se dá para ver meu cursor, mas aqui tem a- o volante de direção. Ele está conectado a essas rodanas aqui através de polias e aqui tem um pedestal. É, a rotação dessa polia transmite o sinal de direção por meio de cabos e rodanas, como eu já disse antes, para a polia de controle no conjunto diferencial. Hum, Então aqui você pode ver, tem várias rodanas, várias polias, e todas elas estão conectadas por cabo. E esses movimentos nessas polias faz com que o controle do conjunto diferencial se mova. Então, o movimento desses conjuntos diferenciais é transmitido pela haste diferencial para o conjunto de válvula medidora, onde ela move a válvula seletora para a posição selecionada. Então, a pressão hidráulica fornece a força para girar a roda do nariz. Então, aqui a gente tem todas as válvulas, a tesoura de neutralização também, a polia de neutralização, e também aqui embaixo a gente vai ter os cilindros de ação
que está conectado a esse sistema aqui de pressurização hidráulica. Vou estar falando mais à frente sobre isso. Bom, a pressão do sistema hidráulico da aeronave é dirigida através da válvula de corte em emergência. Quando estiver aberta e entrando em uma linha, passa para a válvula de medição. Bom, agora olhando um pouco para esse sistema, a válvula de corte de segurança, ela dirige fluidos pressurizados pela saída A, através de uma linha alternativa para a direita e entrando no cilindro direcional A. Ele é um cilindro de apenas uma abertura e a pressão força o pistão para iniciar a extensão. Como a haste do pistão está conectada na haste de direção do nariz, pivotada no ponto X, a extensão do pistão gira a haste de direção gradualmente para a outra direção. Então, o... enquanto o cilindro de direção A é acionado, ele tem ali o seu curso, então ele força a virada para a direita, enquanto o outro cilindro B, ele faz todo o sistema de escape e esse fluido volta para o sistema. Então, tem-se ali todo o movimento de virada. Isso funciona também quando a pressão tá dentro da linha de girar para a esquerda, o cilindro de direção B é preenchido e sua haste ela começa a seguir sua extensão. O cilindro de direção A ele é esvaziado, né? Ele passa por um sistema de alívio ali e ele fica retraído. Então tem-se ali o movimento de direção para a esquerda. Bom, agora a parte de haste de neutralização, o Gabriel Lavish vai estar falando aí para vocês. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um está assistindo essa gravação. Aqui eu vou falar sobre as hastes de neutralização. É um assunto que para mim é novo, não lembro de ter sido citado em outras matérias, nem mesmo introduzido. Também conhecido como follow-up, pelos manuais da FAA. Então vamos lá, o mecanismo de neutralização, o que é ele? Ele é um mecanismo que tem a função de retornar toda essa unidade de controle da direção ali do trem de pouso de nariz e voltar essa unidade para a posição neutra, e assim manter a perna de força do nariz no ângulo correto. Ali na parte traseira da haste de direção existe uma engrenagem. Essa engrenagem é engrasada, outra palavra nova para mim. Ela é engrasada, que é a mesma coisa que ela estar também engrenada, com uma outra engrenagem ali na barra de ressaltos, que a gente vê ali, barra de ressaltos e os ressaltos de centralização, logo acima da haste de direção. Assim, então, quando essa haste de direção ela gira, a barra de ressalto também gira, porém na direção oposta, já que elas estão engrenadas uma engrenagem com a outra. Então acaba tendo esse movimento contrário. Pode passar para o outro slide, por favor, Guilherme. Então vamos lá. Essa rotação ela é transmitida pela barra dos ressaltos para a tesoura de neutralização que está ali em cima. Ali onde está a polia de neutralização, a válvula de corte de segurança, ali no meio está a tesoura de neutralização. Quando essa tesoura de neutralização ela gira, ela provoca o movimento da polia de neutralização, que está ali logo acima, que está conectada a ela, e depois esse movimento é também transmitido por meio de cabos e roldanas para o conjunto diferencial. Ali é o ponto onde diferencia do que o Guilherme estava falando antes. Ali nesse conjunto diferencial, ele acaba causando o movimento da válvula de medição, que faz com que todo esse sistema retorne para sua posição neutra. Ou seja, ali na válvula de medição, é feito esse controle para que o trem de pouso volte para sua posição neutra a partir do momento que ele não está sendo mais acionado. E aí, essa unidade compensadora, que está ali na parte de cima, que tem um compensador junto com a válvula de medição, que também faz parte desse sistema de movimentação, mantém o fluido pressurizado nos cilindros direcionais todo o tempo. Ou seja, o cilindro de direção A foi acionado, o trem de pouso vai virar para a direita. A partir do momento que ele está sendo acionado, o conjunto de direção B está sendo desacionado, ou seja, um está indo para frente e o outro está voltando.
Porém, esse fluido que está voltando, ele também já tem que voltar para o sistema pressurizado. O compensador, ele mantém essa pressão meio que constante dentro de todo o sistema, seja você acionando para virar para a direita ou para a esquerda. Cadê? Volta o slide anterior, por favor, Bruno. Ó, aqui onde está falando sobre esse movimento contrário, eu quero que vocês entendam o que não quer dizer que o sistema vai virar para a direita quando você acionar para a esquerda. Uma coisa é o sistema de acionamento de direção. Você acionando o cilindro A, ele vai ter o movimento da haste de direção que vai virar para a direita. O que acontece ali no momento em que eu falei que o movimento da haste de direção, quando é ligado com a barra de ressaltos, ele acaba sendo um movimento contrário, é só para acabar tendo essa volta para a posição neutra do sistema como um todo. Ou seja, essas hastes de neutralização têm só essa função, que é voltar a unidade de controle para a posição neutra. Não é para ser confundido com o sistema de direção como um todo. Ele é só meio que um controle para que o trem de pouso não fique virado para a direita ou para a esquerda, ou que ele fique numa angulação que não seria correta. Galera, o que a gente tinha para apresentar aí sobre o sistema de direção do trem de pouso dianteiro era isso aí mesmo. Guilherme, tem algum adendo aí? Não, perfeito. Era isso mesmo, Lodge. Tudo certo. Fechou então. Gente, obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí no chat, ou no WhatsApp, ou e-mail, ou sinal de fumaça, o que preferirem. E é isso, gente. Obrigadão aí pela atenção. Muito obrigado, pessoal.